Eu não vou usar o microfone, hein? O italiano tem voz para brigar. Mas boa noite a todos. Boa noite. Um abraço fraterno àqueles que eu não cumprimentei na entrada. Eu sou... Bem, eu até olhei para a Vera ali, eu até de desconfiar quando eu falo muito também. Mas eu adoro vir para Ibiporã. Adoro esse lugar aqui. Já vim há anos atrás junto com o Manolo, que eu sempre acompanhava ele, e eu era o farmacêutico dele que fazia a distribuição dos remédios. Depois fui formando cada cidade, ou cada centro espírita, uma pessoa, eu fui largando principalmente por causa dos meus estudos e das minhas palestras. Mas só deixe eu comentar meio rapidinho. A Geisa veio aqui, leu essa parte do Evangelho, que a Vera me pediu, qual a sugestão tua? E eu sugeri a doçura e a bondade, o sorriso, mas que, na verdade, se vocês lerem essa parte do Evangelho, ele é um chamamento violento, mostrando que não adianta você estar só sorrindo, bonitinho, tudo, mas no teu dia a dia você é um terror. Você não é gostado dentro da família, a mulher torce para você sair, para ela ficar na tranquilidade. Então, esses sorrisos, essa doçura, tem que ser todo instante. É duro. Claro que é. Não é para todo mundo que tem que ficar, mas o que vale realmente são as atitudes. Que nem dizia a minha sogra. Não adianta você ser que nem um túmulo, branquinho, alvinho por fora e podre por dentro. Então essa realmente foi a lição que você leu, que é um tapinha meio rápido, assim, um beliscão para que todo mundo pense. Hoje, eu estou vindo aqui com o tema Escutando Sentimentos. É a atitude de amarmos como merecemos. Eu posso dizer com certeza para vocês que vocês vão ver durante o que eu vou estudar junto com vocês, que é um dos principais assuntos hoje que norteia o Espiritismo. É uma coisa fabulosa a fase que nós estamos passando. E nada é por acaso. Eu preciso contar a história, como aconteceu esse tema, para vocês entenderem no seu teor como que eu adentrei também nesse assunto, como eu vivi. Na verdade, dia 30 de outubro do ano passado, eu estava com o Dr. Júpiter, fazendo uma palestra lá na Casa do Caminho, e no ínter, na hora lá do parado, nós começamos a falar sobre sentimento, que é uma das abordagens maiores que está havendo no Espiritismo hoje. Mas eu não dei tanta importância. No outro dia eu fui dar uma palestra no CIAME, que é outro centro espírita lá em Londrina, que é a Sociedade Espírita Amor e Esperança. Chego lá, a Silvia, que é a coordenadora, começou a conversar sobre sentimentos. E disse assim, olha, eu estou gostando tanto desse negócio que nós vamos formar um grupo de estudos. Então, você pode me colocar no grupo de estudo, eu vou participar junto. Passou. Eu saí do CIAME, era aproximadamente umas 10 horas, e fui para casa. Chego em casa, olha, a espiritualidade parece que dá para guiar você. Eu fui na minha extensa biblioteca de 100 livros, olho, sinceramente, eu li direto nesse livro, Escutando Sentimentos. Eu disse assim, mas caramba, eu tenho esse livro
eu não conseguia me lembrar do livro que eu tinha lido. Peguei o livro e naquela noite mesmo já comecei a ler. Esse livro ele foi editado em 2017. 2017? Não, 2007, perdão. Há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás, eu era um bebê espiritual. Eu não conseguia entender o que estava escrito aqui. Por isso que passou assim, eu fiquei estupefato, isso não é possível que eu já li. Eu lia e dizia, meu Deus, eu já li esse livro, como é que eu não prestei atenção? Mas tudo bem. E assim, realmente surgiu escutando sentimentos. Então agora eu vou contar os detalhes para depois vocês entenderem o porquê que eu vou contar para vocês. Esse livro ele é escrito por Vanderlei de Oliveira. É um nordestino, baixinho, gordinho, barrigudinho, e que ele recebeu de Hermance Dufour. Ele psicografou Hermance Dufour. Tudo bem, então, vamos voltar agora. Mas quem que é Hermance Dufour? Hermance Dufour, ela nasceu em 1841 na França, em Fontainebleau, que é do lado de Paris. Com 10 anos, aflorou a mediunidade dela. 10 anos. E como a família dela era uma família riquíssima, que pertencia ao potentado, ao poderio dos reis e rainhas, ela era meio escondida porque tinha medo de mostrar que existia na família uma pessoa pinel, uma pessoa meio louca. Mas como a família era rica, eles levaram ela para Paris e ela foi tratada por psiquiatras e psicólogos da época da maior envergadura que existia. Daí ela deu uma melhorada, tudo, até que aconteceu o lançamento do Livro dos Espíritos, 1857. E ela foi lá e conheceu Kardec. Olha que interessante. E Kardec estava sendo abandonado pelas duas irmãs que eram as psicógrafas dele, que fazia a psicografia dos espíritos fazendo o Pentateuco. E me cai a irmã Dufour nos braços dele. Sabendo toda a história, ela recebia São Luís, que são as maiores mensagens que existem no Evangelho, no Livro dos Espíritos de São Luís, através de irmã Dufour. E ela só tinha 16 aninhos. Olha que coisa interessante. Tanto que ela usou, aliás, o Kardec utilizou-a para atualizar todos os livros do Pentateuco. Só para vocês terem uma média. O Livro dos Espíritos, a primeira edição só tinha 501 perguntas. E com ela, chegou nos 2019, até a 12ª edição, que é até hoje, 1019 perguntas. Então, ela realmente nos deixou um legado muito grande de livros psicografados e tudo. Tudo bem, não vou entrar ainda no Escutando Sentimentos. Vou ainda dar um recadinho da espiritualidade. A humanidade viveu 18 séculos. Olha que interessante. Moisés, que foi a segunda revelação, aconteceu 18 séculos antes de Cristo. Veio Cristo e se passou 18 séculos que a humanidade, empedernida de ações humanas para a evolução, por exemplo, por meio de conflito, secessões, cruzadas, inquisição, as guerras, tudo isso aconteceu nesses 18 séculos depois de Cristo. Porém, houve coisas boas, é óbvio. Houve coisas, por exemplo, da ciência,
a melhoria e o progresso de invenções para a saúde, das vacinas. Houve, a indústria teve toda aquela sequência que melhorou a humanidade maravilhosamente no século XVIII. Tudo bem. Veio o século XIX. No século XIX, o que acontece? Como a espiritualidade viu que a humanidade não crescia, não passava daquilo que deveria ser, eram se mesmada das mesmas coisas que acontecia, só coisas horríveis, guerras e tal. A espiritualidade se reuniu e disse, meus amigos, vamos impor um negócio agora na Terra. Nós temos que melhorar isso aqui. Qual que aconteceu? No século XIX veio a terceira revelação através de Kardec. Século XIX. Tudo bem, veio a terceira revelação, todos nós já sabemos o que aconteceu com toda a história que Kardec passou, a queima de livros em Paris, um monte de coisa. Mas daí veio o século XX. Olha, eu vejo aqui, ó, todos, a maioria de nós aqui nasceu tudo no século XX. Caramba, eu não estou vendo nenhum do século XXI aqui. Alguém nasceu do século XXI aqui? Ninguém! Todos nós somos de 2 séculos. Que maravilha! Então veio o século XX. E o século XX foi considerado pela espiritualidade. O que? Você deu risada, você é do século XXI? É? Quase. Então, o século XX foi o despertar do espírito para a espiritualidade. Foi o século, olha bem, quem é da Igreja Católica sabe que existem as reuniões conciliares, lá é anual, cada ano tem uma campanha da Igreja Católica. A campanha da espiritualidade é pequena, é de 100 em 100 anos. Então, o século XX foi o despertar do espírito. Por quê? A humanidade já começou a saber, primeiro, você é um espírito eterno. Todo mundo descobriu. As religiões do mundo, a China, a Índia, o Japão e muitas outras, se apegaram muito mais ao espiritualismo, não ao espiritismo. Então, a humanidade cresceu espiritualmente, melhorou. Daí veio o século XXI. Aliás, deixa eu voltar no século XX ainda. No século XX, o que o ser humano aprendeu? As dimensões. Ele já soube, já teve consciência que o que era a terceira dimensão, a quarta, a quinta. Eu já falei para vocês que a terceira dimensão que nós vivemos é a coisa mais simples do mundo. Mas como que é simples? De que jeito? Cadê a dimensão que eu vivo? Altura, largura e espessura. Você não consegue ver atrás de você. A hora que você conseguir olhar atrás de você, pela tua consciência, você está na quarta dimensão. Aliás, quem tem televisor 4D aí, o televisor vai assim e mostra a parte onde não aparece. Mas não é só para mostrar como é que é a quarta dimensão. Daí a quinta e tal. Tudo bem, veio o século XXI. Meu Deus do céu. Vocês já pararam para pensar que nós estamos no 24º ano do século XXI? Só falta 76 anos para acabar o século. E a espiritualidade falou, meus amigos, preparem suas cabeças, melhorem seu conhecimento, porque o século XXI para a espiritualidade é o despertar do sentimento. Daí que eu entro aqui, meu
nesse livreto aqui, que eu sugiro para vocês comprarem e terem em casa. Escutando os sentimentos. Eu já doei tanto dos meus livros, que esse último aqui eu paguei R$17 pela internet. A FEB não tem para vender. Foi meio selecionado esses livros aí, e na época o Vanderlei de Oliveira mesmo tinha brigado com a FEB. Mas hoje você compra pela internet em R$17. Mas daí o que a irmã Cidufo vem nos dizer nesse livro? Como a irmã Cidufo era uma médium fabulosa, com uma capacidade violenta, com contatos espirituais maravilhosos, porque na reencarnação passada, ela era druida, igual Kardec. Então ela tem uma lista de espíritos fabulosos que falam por intermédio dela. E aqui está o principal recado, sabe de quem? Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes vem nos falar, nos fazer pedido, por favor, façam isso, que é o que eu vou mostrar para vocês. Ele disse assim: meus amigos, os apontamentos que eu faço nesse livro são preces angustiadas de milhões de almas. Almas tanto na espiritualidade como na materialidade, como encarnados. O que essas almas estão me pedindo? Elas anseiam pela felicidade sem saber como fazer para alcançá-la. Ele cita que o maior problema dele não é só as almas encarnadas, é aquelas que estão lá na espiritualidade junto com ele, que estão pedindo ajuda para ele, que não sabem o que fazer. E essas inúmeras rogativas partem de corações queridos, iluminados pelo conhecimento espírita. São espíritos na espiritualidade espíritas, que dizem: como é que pode? Eu rezei tanto, eu fiz tanta coisa, e como é que eu estou aqui sem fazer nada e não sei o que fazer? Então, são aflitos uns, desanimados outros, apesar do saber doutrinário. Eles sentem-se frustrados ao examinarem sua vida interior. Então, só ouça o que a espiritualidade nos fala nas preces angustiadas de muitos adeptos. Lá na espiritualidade, hein? O que os espíritos dizem? O que me falta para ser feliz? Onde estou falhando? Será uma obsessão que me persegue? Se imagina um espírito na espiritualidade achando que está sendo obsidiado. Por que eu me encontro assim? Não deveria estar melhor? Ah, mas eu era espírita. Eu ia no centro espírita, eu ouvia a palestra, eu rezava, eu tomava passe, eu tomava água fluida. Daí Bezerra de Menezes chega e diz para eles: só que você fazia tudo isso, mas você não sentia. Você fazia caridade para fazer, porque tinha que fazer. Você ia lá porque tinha que fazer. Ah, porque rezava Pai Nosso que está no céu, sem você sentir. Então ele vem nos dizer: por favor, aprendam a sentir as coisas que vocês estão fazendo. Neste momento, esqueçam os problemas lá fora. Vivam o agora. Vejam que o agora está despertando em vocês aquele sentimento que bate no coração. Meu coração está falando que ele está dizendo isso.
Mas o coração não fala. Fala, claro que fala. Então, todas as tarefas, orientação, prece, esforço, segundo suas súplicas daqueles espíritos, não tinham sido suficiente para liberar eles de uma maneira para eles agirem. E ele está pedindo para nós, encarnados, aprendermos a fazer isso, a viver de bem conosco mesmo, nos amarmos, para não passar por aquilo lá. Porque ele disse, olha, eu já sei que vocês já adentraram a maioridade, todo mundo sabe aqui que é eterno, todo mundo sabe que é espírita, espírito eterno. Então nós temos que aprender. E aprender o seguinte, por que nós usamos o espiritismo? Porque ela é uma semente viçosa e promissora, que se for lançada em terreno fértil, que é a nossa mente, com a instauração das atitudes de amor em nossas relações, isso nos aumenta a capacidade de sentimento. Vocês desculpem se eu estou sendo muito incisivo, mas a gente tem que ser, porque senão nós não acordamos. E outra coisa, o caminho é universal, é o mesmo para todo mundo. Mas que caminho é esse? Do bem e do amor. A gente fala, mas o amor. Tão bonito a gente falar o amor. Mas sinta esse amor no teu coração, de verdade. Eu sempre falei, até os 40 anos, 37, eu era um caca. E fui melhorando. Fui tirando a aresta daqui, canto daqui, fui melhorando. E vocês não imaginam o esforço que eu estou ainda fazendo para melhorar como espírita. Por quê? Uma das coisas que eu não aprendi ainda é ter paciência. Se eu não aprender nessa encarnação, meus amigos, eles vão me mandar de volta para aprender. Mas claro que vão. E essa doçura, essa docilidade, tudo, eu vou ter que ter. Porque nós vamos passar por todas as experiências da vida. Vocês não vão pensar, tem que dizer, mas quantas reencarnações será que eu já passei? De nós estarmos sentados aqui tranquilo, ouvindo um cabeça branca, nós já passamos muito mais de 300. Você já foi homem, foi mulher, foi negro, foi amarelo, você tem que passar por tudo. Para você aprender, para você ser puro. Porque o anjo, aquele que é anjo mesmo, que tem angelitude no coração, ele já tem uma experiência de todas as reencarnações. Olha o silêncio, cara, dá para ouvir uma mosca voar, ó. Agora, é óbvio que é igual para todo mundo, não tem dúvida. Só que tem uma coisa. A forma de você caminhar é essencialmente individual, particular. A mãe não anda pela filha, a filha não anda pela mãe, o marido não anda pela mulher, nada. É você, com o teu livre-arbítrio. Então urge dar um novo sentido à mensagem, essa mensagem consoladora, que a doutrina espírita é a boa nova. O que é boa nova? O Evangelus, que é em grego, é boa nova, significa. E o Espiritismo é a boa nova dos tempos modernos. Ela é tão moderna que veja bem que coisa gostosa
vocês não terem que idolatrar imagem nenhuma, vocês não terem sacramento, vocês não precisarem vir aqui no final da palestra e beijar minha mão. Não tem sacramento, não tem nada. Você é livre de você fazer o que você quiser. Caramba, mas que doutrina é essa que nos traz todas as respostas das perguntas que nós temos? Então compete-nos agora semear esse afeto, pois o século XXI, como eu falei, é o século do sentimento. Então nós vamos trabalhar pelo desenvolvimento desses potenciais e das virtudes humanas. E Bezerra de Menezes nos pede, por favor, reúnam-se, façam grupos de estudo e aprendam. Olha o que ele fez na espiritualidade. Eu se imagine dele falar que tem milhões de almas, então se imagina o salão que ele estava lá e vendo aquele povo tudo lá. Ele dividiu os grupinhos, grupo, pegou cada auxiliar dele e colocou na formação de grupo. Eles façam isso aí, façam enquanto vocês estão encarnados, que vocês têm contato com a matéria, que é mais fácil do que nós, do que o espírito aqui, sem a matéria, ter que aprender a entrar na consciência dele de novo. Ele pede isso para nós. E eu estou feliz da minha vida. Cada reunião que eu dou dessa, por exemplo, no SEAME, dia 14 de fevereiro, começou o grupo de estudo Escutando Sentimentos. Estudar esse livro mesmo, não precisa ler. Se vocês quiserem, podem ler pela internet, não precisa nem comprar. Já abriu outro no nosso lar, o grupo lá, abriu no Caminho de Damasco, abriu, qual outro? Em Rolândia. Eu, domingo, sábado, agora vou estar no Amor e Caridade e tenho certeza que eu vou abrir lá também mais um grupo de estudo. E o grupo de estudo, pessoal, não precisa ser 20, 30 pessoas. 4, 5 pessoas que começam a ler isso aqui, só você estudar nesse local, você já está iluminando até os espíritos necessitados disso. Vocês conseguem transferir isso mentalmente e energeticamente para a família. Porque diz, olha o que Bezerra de Menezes nos diz: educar para ser, educar para viver bem consigo, educar para ser feliz. E ele diz então, eis os pilares da harmonia interior e da felicidade. É você se educar. Porque olha, é aquela, não sei se vocês lembram de eu falei da casinha que a gente faz na consciência, que nós vamos morar nela. Então é essa casa, você vai deixar ela mais bonita para você viver na espiritualidade. Vamos abrir nosso coração, porque nós temos que ter sempre em mente que isso também quem nos fala é Bezerra de Menezes. A informação, ela vem para nos consolar e nos instruir. E essa transformação que acontece em nós, nos liberta e nos moraliza. A informação, ela impulsiona você. E a transformação faz você descobrir aquilo que você não sabia. Porque toda pessoa informada, ela pensa. E toda pessoa transformada, ela cria. Olha que interessante essas coisas. Os transformados, eles criam. Então é isso, por isso que ele diz, façam esses grupos que vocês vão ver o que vai acontecer.
Só me deram 2.400 segundos só. E está quase terminando. Eu estou até olhando ali. Não. E diz ele também, isso é para vocês não se assustarem, porque a inteligência é um instrumento evolutivo para as conquistas do fora. E o sentimento é as conquistas evolutivas das aquisições íntimas tuas. É bacana da gente ver isso aí. Porque na acústica da alma existe mensagem sobre o plano criador do nosso Deus para nós mesmos. Deus criou tudo para nós dentro de nós mesmos. Nós temos que achar esse Deus dentro de nós. Porque nós sabemos que nós somos os deuses das nossas células. Caramba, se nós somos o Deus das nossas células, imagine nesse pensamento o que é Deus para nós. Então nós vamos ter que aprender a ouvir, a exercitar diariamente a gente ouvir esse sentimento que vem de dentro da gente. Que tem sentimento que vem, que a gente não precisa botar prontamente. Não tem coisa que vem assim, um sentimento assim, puxa, que bobeira isso aí. Passou 2 horas, você disse, mas pera, aquilo que eu senti é uma coisa boa. Então tudo isso, que às vezes a gente se envergonha de alguns sentimentos, mas não precisa se envergonhar nem reprimir, não. Ele vai acontecer normalmente. Então, escutar sentimentos é cuidar de si, é amar a si mesmo. Essa atitude é o primeiro passo com o nosso mundo íntimo. Nós nos amarmos. É uma mudança de atitude consigo mesmo. É o ato de desistir que ocorre no sentimento. Que sorte que colocaram até um negócio que não me apoiar. Porque o pensamento, pessoal, é a janela para a realidade. E o sentimento é o ponto de encontro nosso com a verdade. Você pensa, se olha pela janela, aquilo que você olha, você vê que é verdade para você mesmo. Só com um exemplo assim, de dizer o que acontece com o pensamento, sendo a janela da realidade, e o sentimento. Porque diz a espiritualidade que o sentimento é a maior conquista do espírito. Então nós temos que nos preparar para escutá-lo, entender melhor a nossa alma. É um exercício de auto-amor em aprender a ouvir a voz do coração. A hora que você for doar alguma coisa, mas doe com aquele amor. Por favor, eu não sou anjinho. A hora que eu paro no sinaleiro, que o cara vem me pedir uma esmola, tem hora que eu sinto assim uma repulsa que vocês não imaginam. Mas às vezes eu ajudo. Eu disse, Milton, por que você está pensando isso? Porque eu também estou exercitando. Eu também estou correndo os mesmos problemas. Eu sei que a maioria dos pedintes em sinaleiro são viciados que pegam dinheiro e já vão comprar droga. Esses dias o cara chegou e disse assim, olha, eu não vou dizer para você, mas eu quero comprar um curote de pinga. O senhor me dá dinheiro? Eu pichei R$2 e dei para ele. Pronto! O que vai fazer? E por incrível que pareça, o curote, se não me engano, é R$2. Por isso que fica fácil do cara ficar bêbado. Porque esses sentimentos são os guias da nossa alma. Na busca de ascensão, de liberdade. Então é uma coisa gozada, se vê bem. Jesus mesmo disse que é uma proposta libertadora dele, que ele estabelece. A
amai ao próximo e acrescenta, como a ti mesmo. Mas caramba, nós amamos o nosso próximo, nós fazemos caridade, nós fazemos um monte de coisa. Eu faço, de verdade que eu faço, eu e minha mulher. Mas só me diz uma coisa, e você faz caridade para você? Viu como a gente fica realmente quieto? Nós temos que nos gostar, nós temos que nos amar. Vamos escutar nossa alma e essas manifestações do nosso coração e ser favoráveis a nós. Vamos aprender a nos perdoar. Porque tem certas coisinhas que a gente fica pensando, mas nós temos que nos perdoar. Ai, os 2.700 segundos está terminando. Então, celebremos a experiência de amarmos tanto como nós merecemos. Vamos fazer isso. A nossa vida terá muito mais encanto, mais alegria e mais paz. Então, a minha proposta é: procure fazer um grupo de estudo. A segunda, compre esse livrinho. Vocês vão ver, aqui tem sobre arrogância, sobre depressão, tem os comentários aqui, maravilhoso, que vale a pena. Você vê, eu levei 16 anos para ficar maduro, para entender o que estava aqui. E na segunda-feira que eu falei lá com o Júpiter ficou e disse assim, mas cara, você fez sobre aquilo que nós conversamos? Você precisa ver os 2 livros que eu ganhei dele, lá na Casa do Caminho, sobre sentimento também, para complementar a minha obra. E vamos melhorar. Porque Kardec falou, amai seu próximo. Segundo, instruí-vos. Instruí-vos significa aumentar a capacidade dessa cachola aqui, ó. Nós vamos parar de só assistir televisão. Vamos ler. Eu tenho uma capacidade de ler boa. Tudo que eu leio eu guardo facilmente. E foi o que me ensinou para poder falar aqui para vocês. Então essa é a minha proposta. A última proposta minha, se você me permitir, eu gostaria de fazer a oração pelo amor. Tem no início desse livro aqui, que é referente totalmente ao assunto que eu falei para vocês. Posso fazer? Com certeza. Eu vou ter que ler porque ela é grande, eu não consegui decorar. Se chama Oração pelo Amor. É bom até vocês se acalmarem e ficarem bem quietinhos, que vale a pena. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos ante o convite da ilusão. Fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor a tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicá-la. Permita-nos aprender a gostar da vida e a amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação da obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nessa hora, de nós receba, hoje e sempre,
a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigado, obrigado, Senhor. Irmã Cidufo. Que coisa mais linda, né? Muito obrigado. E olha, eu fico feliz de ter participado aqui junto com vocês, que eu estudei tudo isso aqui junto com vocês hoje. Isso aqui me entrou dentro do coração. Tenho certeza que vocês devem sentir que eu estou jogando toda essa energia para vocês. Com muito amor. Muito obrigado.